Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Glória a Jesus, um privilégio muito grande, podemos estar aqui. Agradecemos ao pastor uma vez mais pela oportunidade que nos concede para ministrarmos este estudo tão bom e tão importante para todos nós, amém? Salmos 119, 165, vamos falar sobre o tema Aprendendo a Conhecer a Bíblia, não é? Aprendendo a conhecer a palavra de Deus. Aleluia. Quantos querem conhecer a palavra de Deus melhor, mais e melhor? Amém? Para que a nossa vida seja assim. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Quantos sentem a presença do Senhor neste lugar? É gozo do céu para mim. Aleluia. É gozo do céu para mim estar na presença do Senhor. É gozo do céu para mim estar na casa do Senhor. É gozo do céu para mim estar com os meus irmãos. Diga, irmão do seu lado, é gozo, é gozo. Você não está no lado de alguém na prisão, na cadeia. Você Você está na casa de Deus. Você está na casa do Pai. Aleluia, sinto a presença do Senhor neste lugar. Minha vida seja assim, consagrada a Ti, Senhor. Possas sempre Tu por mim operar o Teu amor, a minha alma lava-sal no Teu sangue puro Carmelo, minha vida toma para ser. Oh, aleluia! Glória a Jesus. Muita paz tem os que amam a Tua lei, e para eles não há tropeço. Louvado seja o nome do Senhor. Tome o seu assento. Obrigado, Rutinha. Este estudo foi preparado pelo evangelista Mateus, Mateus Santos de Garden Grove. E uma das coisas importantes que eu vejo, enfatiza a importância da palavra de Deus. Amém? Salmos 119, 105 a 107, um textuário das nossas igrejas sempre, não é? Lâmpada para os meus pés é a Tua palavra, não é? E luz para o meu caminho. Jurei e cumprirei que hei de guardar os Teus justos juízos. Estou aflitíssimo, vivifica-me, ó Senhor, segundo a Tua palavra. E ele usa aqui um salmo possivelmente escrito por Davi, não é? Que era um homem segundo o coração de Deus, um homem que amava a palavra do Senhor, amava a presença do Senhor, não é? E aqui revela porque agradou ele ao coração de Deus de uma forma tão extraordinária. Ele certamente amava as Escrituras. Tem aqui alguém que ama as Escrituras? Amém? E meditava nela de dia e de noite, né? Salmos 1, versículo 2. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. 119, 97. Oh, quanto amo a tua lei, é minha meditação todo dia. Eu tenho estado a meditar neste estudo e eu dizia para mim mesmo, quão abençoados e privilegiados somos nós, não é? De não somente termos a palavra de Deus, mas aprendermos em como aprender mais da palavra de Deus, não é? Isso aqui é um tesouro, se calhar o tesouro menos explorado na face da terra. Aleluia! Isto aqui é um tesouro e nós temos o privilégio de aprendermos com esse estudo, não é? De como nós podemos conhecer mais da palavra do Senhor. Olhe para o seu irmão e pergunte, você quer conhecer mais da palavra do Senhor? Você quer aprender mais da palavra do Senhor? Amém?
Porque a Bíblia aqui nos vai apresentar uma vez mais nesse estudo como uma fonte de paz verdadeira. Aleluia. O pastor, o evangelista Mateus foi muito feliz, e aqui na primeira parte, onde ele nos diz que pertencemos a uma geração que vive em busca de paz. Isso é verdade? Alguém aqui busca paz, não é? Em alguns lugares onde você se calhar viveu, não é? Ali no campo, no interior, na roça, muitos dizem isso, né? Sobretudo o Silmo, é um lugar de bastante paz, não é? De bastante calmia, é um lugar pacato, você não tem muita coisa, mas nós estamos num lugar onde às vezes é quase impossível ter paz. Você tem que lutar para ter paz, não é? Você tem que lutar para estar sossegado, não é? Estive conversando, aconteceu agora a Assembleia Geral das Nações Unidas em Nova York, e conversando com alguns ex-colegas, eles diziam assim: você tem saudades daqui? Eu dizia assim: Deus me livre, né? De Nova York, de Manhattan, nessa altura, Deus me livre, com certeza absoluta. Mas nós temos que lutar, né? E todos nós, a maioria parte de nós, quer atingir esse nível de tranquilidade, o equilíbrio emocional. Nós estamos numa fase em que nunca vimos tanta doença emocional, não é? Sobretudo aqui hoje nos Estados Unidos, né? E é uma pergunta que eu sempre faço: por que Deus plantou a mim e a você neste tempo? Aleluia! Porque não aconteceu na geração dos nossos pais, mas é na nossa. Então há algo que nós temos para fazer neste lugar. Você viu domingo passado aquele rapaz que entrou com um carro, né? Com a carrinha, né? Na igreja ali dos mormons, e matou 4 pessoas e tocou fogo na igreja, não é? E muitos outros casos que vão acontecer. Eu não sei se é quando os republicanos estão no poder que mais isso acontece, não sei porquê, né? Charles Kirk, você sabe, mas vão acontecendo, mas é o desequilíbrio emocional. Há uma doença emocional muito grande e que, portanto, nós buscamos atingir este nível para que nada aconteça ao nosso redor ou que roube a nossa paz, não é? Qual é o segredo da sua paz? Vire para o irmão do seu lado, se você não se importar, pergunta: qual é o segredo, né? Eu vejo você assim tão calmo, né? Tão calmo, tão tranquilo, tão sossegado. Qual é? Você não é assim aperreado como eu, né? Qual é o segredo? E pergunta ao seu irmão: qual é o segredo? Que nós vamos nos ajudar nesta noite, né? Aprendendo uns com os outros, né? Qual é o segredo? O que é que você faz para você ter essa tranquilidade, para você parecer assim uma pessoa tão equilibrada emocionalmente, né? Elizabeth e eu nos demos conta que o culto doméstico traz esta tranquilidade na família, no lar, né? Orar juntos como casal, né? Trazer este equilíbrio emocional, não só num, mas em todos os nós. Ela dizia algumas noites atrás: eu gosto quando você ora, quando é sua vez de orar e você ora por mim, que você ora de uma forma tão bonita, né? Tão especial. Mas o orar juntos, né? Fazer o culto, estar juntos com a família, traz um certo equilíbrio emocional, né? Não sei, você pode ter alguns outros segredos para trazer esta tranquilidade e paz familiar. Nós encontramos nessa, mas há uma outra, por exemplo, que nós fizemos: apagar o celular, né? Abster-se um tempo das redes sociais. Eu costumo dizer que agora que já chegamos, né, quase na idade do meio século, existem coisas que nós temos que fazer que não nos importávamos no passado, né? Por exemplo, quando eu saio do escritório, eu deixo ficar o celular no escritório. Tenho o celular do escritório, deixo ficar o celular no escritório. Vou para casa e no caminho não atendo o telefonema, não mando texto, não leio o texto. E quando chego em casa, o meu celular de casa também é apagado e é colocado no lugar. Estou eu e está a família. Não sei como você pode fazer na sua. O Charles Kirk, né, que foi assassinado, ele guardava o sábado, no sentido de que no sábado ele se afastava das redes sociais, desligava o celular, e era um tempo apenas dele com a sua família. E mais nada, mais ninguém entrava, não é? Era um momento dele e ele buscava assim ter uma tranquilidade emocional, né? Ter uma paz no seu lar, na sua família. Não sei como você faz, não sei como você faz na sua casa. Eu perguntei
irmã Mabel, ao Adriano Nobre, né? E ele diz assim: plena paz e santo gozo tenho em ti, ó meu Senhor, pois eu creio em tua morte sobre a cruz. No Senhor só confiando, neste mundo viverei, entoando aleluias ao meu Rei. Não sei como você faz na sua casa, mas é importante buscar esta paz. E sabe o que? A palavra de Deus nos dá esta paz. Aleluia. A palavra de Deus nos dá esta tranquilidade, nos dá este gozo quando nós nos alimentamos, quando nós encontramos nela um conselheiro, quando encontramos nela um ponto de equilíbrio. Aleluia. Agora que estamos ambientados com a palavra de Deus, com este tema, vamos ver alguns pontos importantes, amém, para conhecermos a sua palavra. Eu estava vendo que, além dos autores humanos, né, a Bíblia foi essencialmente escrita por 40 escritores, pastor Alcir, por 1500 anos, não é? É muita gente, né? E é muito tempo escrevendo, né, um livro, mas você vê que ela se equilibra, ela se completa em todas as partes, porque ela foi inspirada por Deus. Diga assim, inspirada por Deus. Não é uma palavra qualquer, é uma palavra que foi inspirada por Deus. Deus não ditou, Deus supervisionou. Oh, aleluia. Deus não ditou, Deus supervisionou aquilo que nós temos hoje, 66 livros, como a Bíblia Sagrada, como o pão da vida que alimenta a nossa alma, né? E aqui, neste livro escrito por 40 homens, 1500 anos e tantos capítulos, tantos versículos, às vezes nós lemos e parece um bicho de 7 cabeças e a pergunta começa e várias vezes é mesmo no nosso seio: como aprender? Mas eu leio, não entendo, mas eu vejo e parece que as letras pulam, saltam quando eu leio. Não sei se acontece contigo, mas nós vamos ver então como aprender a conhecer a Bíblia. Em primeiro lugar, tendo intimidade com o autor. Aleluia. Aleluia. Diga, tendo intimidade com o autor. Amém? Tendo intimidade com o autor, o próprio autor da palavra de Deus. Nada melhor do que você ter a intimidade com quem escreveu. Quando eu fui fazer o meu doutoramento em Direito, quando estava ali em Nova York, era preciso você fazer o LSAT, né? LSAT é o teste, não sei como seria no Brasil, mas você tem que fazer o LSAT, que é um teste para ver se você se qualifica para entrar para aquele curso de Direito, né? E é um dos mais difíceis. Na verdade, o LSAT é mais difícil do que a própria escola de Direito nos Estados Unidos. E nós tivemos essa preocupação de procurar saber com quem já fez, como é que faz. E disseram: olha, você tem duas opções. Ou você compra o livro, é um livro mais ou menos desse camelhaço, quase 700 e poucas páginas, para você estudar e depois ir fazer o teste. Ou então você se matricula numa escola de Direito, há um curso, são $1.600, e você estuda e aí você tem chances de você passar naquele curso. Você precisa de 150, mais ou menos de 140 a 150 para você passar, e então uma escola vai te convidar para você fazer o curso de Direito. E nós dissemos: bom, eu pensei bem, estava na diplomacia, muitas ocupações, bom, melhor para mim é matricular numa escola de Direito para fazer este curso, me preparar para o curso. E preparei os $1.600, pastor, para fazer, mas aí, algumas noites, depois disso, apareceu um irmão que ia se casar e estava com dificuldades financeiras, né? E o irmão apareceu, conversou comigo, nós conversamos bem, e naquele momento Deus colocou no meu coração abençoar aquele irmão. Ele estava para casar e eu até disse comigo, né? Sabe quando você pensa: é mesmo Deus, é mesmo Deus. $1.600, assim. E aconteceu que, pronto, Deus falou, e eu peguei naquele dinheiro, entreguei para o irmão e disse: e agora? Não tenho nem o dinheiro para o curso, nem para comprar o livro. E eu disse: sabe o quê? Eu vou ligar para a escola. E liguei para a escola de Direito, que fazia a administração do L7, e perguntei a ele: como é que é este curso? Por que ele é tão complicado? Mais de 70% das pessoas reprovam. O que é o curso? E apareceu um senhor muito bom, generoso, e disse assim: Humberto,
para você passar no LSAT, você tem que estar na cabeça do autor. Eu disse, como assim? Você tem que entender como é que o autor do curso formula o curso, formula as perguntas. Eu vou te passar para você conversar com um deles. E ele passou-me, né? E eu conversei com aquele homem e fiz várias perguntas. Foi muito tempo, ele foi muito generoso. E eu então entendi mais ou menos como é, porque não é uma coisa que você pode estudar, não é uma pergunta que você pode estudar e tem a resposta. Você tem que, todas as perguntas são de rasteiras, todas elas são de rasteiras, mais de 100 perguntas são de rasteiras. E eu mais ou menos, e claro que foi Deus também, mas eu entendi mais ou menos daquela conversa e matriculei-me para fazer o curso. Não recomendo ninguém fazer isso, não estudei, não comprei o livro. Não me matriculei no curso para fazer, Elizabeth está aqui a testemunha, mas fui fazer e fiz aquele teste. Aquilo leva 2 semanas mais ou menos para o resultado sair. Depois de 2 semanas, liga-me uma escola, né, Purdue University Global, e diz assim, olha, nós queremos convidar, vamos mandar uma carta e queremos convidar para você fazer o curso. Ele disse assim, peraí, mas eu ainda não tenho resultado. Não, você tem resultado. Você passou com 165 e já foi admitido e nós estamos convidando para você fazer o curso. Quando você entende a cabeça do autor, quando você tem intimidade com o autor, você entende a sua palavra, diga amém. Quando você tem proximidade com o autor, você entende o que está aqui, porque ele vai revelar ao seu coração e a sua vida, aleluia. Deus apenas revela aqueles que têm intimidade com Ele. Muitos leem, muitos estudam, mas poucos entendem. Na realidade, a Bíblia está escrito, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, mas como está escrito, aquilo que o olho não ouviu, que o ouvido não ouviu, que não subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam, mas o Espírito nos revelou. Oh, God Almighty, levante a sua mão, glorifique a Deus neste lugar, diga, irmão do seu lado, tenha intimidade com o autor, procure estar do lado do autor, procure estar com o autor, que ele vai te revelar, ali no escuro, ali com a sua porta fechada, ali de joelhos, ali naquela aflição, ele vai te revelar e ele vai te ensinar o que dizer. Levante a sua mão, glorifique a Deus neste lugar. O Espírito Santo é o nosso guia, aleluia, e mestre na leitura da palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmão, Mateus nos mostra, eu lembrei-me disso, que ele não teve o privilégio de conhecer o pastor Antônio Gilberto, e ele gostava dos seus escritos, gostava daquilo que representava, das suas ministrações, mas ele nunca tinha tido o privilégio de estar com ele, porque na realidade o escritor se alegra, né, quando alguém lê os seus livros para tirar dúvidas, né? Eu sei que muito pouca gente aqui lê os meus livros, tive muitas poucas pessoas perguntando, né? Mas ele não conheceu o pastor Antônio Gilberto. E ele diz aqui, não é, que não teve o privilégio, apenas leu os seus livros, não é, mas nunca encontrou-se com ele. Claudinho, Josias e eu, cadê o Claudinho? Nós tivemos, né? Tivemos, e os irmãos aqui tivemos o privilégio. E nós saímos uma vez, pastor Joel estava viajando, creio, para almoçar no Poio, na Liravana, né? Liravana, e fomos, pastor Antônio Gilberto, Claudinho, Josias e eu. E eu aprendi uma grande lição naquele dia diante do pastor Antônio Gilberto. Serviram a comida e veio, Claudinho tinha pedido, creio que era pollo, né, pastor Joel? Era pollo. E veio chicken, né? E quando chegou o chicken, o Cláudio falou, amigo, venga. Pero eu pedi pollo e veio chicken, né? E Josias falou, mas Cláudio, chicken é pollo, né? Então eu aprendi naquele dia, né? Com o pastor, diante do pastor Antônio Gilberto, que pollo é chicken, aleluia. Os escritores que a Bíblia podem não mais estar aqui, amém? Aleluia. De fato, agora, porém, através do Espírito Santo de Deus,
Deus está disponível para elucidar qualquer dúvida que venhamos a ter. Lembre-se, ele escreve, e eu concordo plenamente. Antes de abrir a Bíblia, abra o seu coração. Oh! A quem tem façais isso, meu amor? Antes de ler a Bíblia, abra o seu coração. Isso vai fazer toda a diferença na sua vida. Aleluia. Leitura e oração são as asas indispensáveis da vida cristã. Certa vez perguntaram a Aiden Wilson Tozer, que era um pastor, escritor, autor americano, o que é mais importante, né? A leitura das Escrituras ou a oração? Você já se encontrou com essa dúvida, perguntando a você mesmo? Ele respondeu com uma outra pergunta. O que é mais importante para um pássaro? A asa da direita ou a asa da esquerda? A resposta foi óbvia. As duas, de igual modo, são importantes porque se ele ficar sem qualquer uma delas, ele não poderá voar. Pelo que Aiden respondeu, exatamente. Assim nós jamais conseguiremos ter uma vida cristã ativa sem a oração e a leitura da palavra de Deus. Amém? Você tem as duas asas e pode usá-las na sua vida para ser abençoado. Segundo lugar, eliminando as desculpas. Reconhecer a responsabilidade pessoal com a palavra, não é? Quantos de nós temos se depara com essas situações, né? Quando você vai fazer uma viagem com a sua família, ele pergunta, de quem é a responsabilidade de chegar ao lugar? A responsabilidade é de quem está dirigindo o carro, não é? Se bem que todo mundo dá palpites, todo mundo dá opinião, né? Nós fomos fazer uma viagem com os cavaleiros, muito tempo daqui para o norte, e tinha um irmão que não dirigiu, nem nós fomos daqui até Boston, paramos em Nova York, e ele não dirigiu nenhuma vez, e não dormiu, né? Ele ficava assim no meio, e só gritava, vai aqui, vai, até que o pastor, acho que era o pastor Jorge, parou o carro na rua e disse, você vai aqui dirigir agora, né? Porque era só palpite, né? E não sei se era porque ele era cabeleireiro, mas pronto, aleluia. E então, né? A responsabilidade é de quem dirige o carro. A responsabilidade é de você que está lendo, a responsabilidade é sua. Você que está estudando, para cada fase da sua vida, a responsabilidade para com a palavra é pessoal. Este é o seu GPS. Esta é a sua bússola. Amém? Para o lugar que você vai, para cada circunstância. E believe me, tem resposta para tudo na sua vida. Para tudo na sua vida. Para remédio. Bom, vamos lá. Aleluia. Glória a Jesus. Para ilustrar, ele diz a maneira simples é como querer sair de casa para um lugar que ainda não conhecemos sem um GPS. Já aconteceu com você isso ou não? Na verdade, pior do que isso é sair sem um GPS e ainda descobrir que o veículo não tem gasolina suficiente para chegar ao destino. Isso não acontece com os homens. Pretendido, né? Você já passou por isso? Não. Eu fiquei 14 anos sem ir para Angola. Né? Minha mãe está aí. E quando finalmente fui para Angola, muita coisa tinha mudado, né? As cidades mudaram, as construções mudaram. E o meu tio, nós tínhamos um encontro familiar. Eu fiquei em casa, meu tio foi na frente, porque eu tinha que fazer sala a algumas pessoas. E eu tinha a missão de ir encontrar-me com o lugar, né? Com meu tio no lugar familiar. E para encontrar. E eu parava em quase toda a esquina e perguntava. E cheguei num lugar, estavam vendendo algumas coisas, parecia uma loja, um quiosque, e perguntei para essa senhora, onde é que chega e como é que chega ali e tal. E ela disse, não, olha, você conhece aqui? Eu disse, não conheço. Você conhece ali? Eu disse, não conheço. Ele disse, você é da onde, né? Você é da onde? Eu disse, olha, infelizmente, bom, eu sou daqui, mas vivo fora já há mais de 14 anos. E ela disse uma coisa que me chama a atenção. Ele disse assim, então anda com quem sabe. Anda com quem sabe. Anda com quem conhece. Nesta terra você só vai ter vitória se andar com quem conhece. Você só vai ter vitória sobre os problemas se andar com quem conhece.
Você só vai ter resultado na sua vida se andar com quem conhece. Você só vai alcançar objetivos na sua vida se você andar com quem conhece. Diga para o irmão do seu lado, ande com quem conhece. Ande com quem conhece, é o Senhor quem conhece, aleluia. Ele conhece todas as coisas, Ele sabe todas as coisas, aleluia. Nada é impossível para o Senhor, nada é novo para o Senhor, nada é estranho para o Senhor. Tudo que é já foi, tudo que... Oh, aleluia, louvado seja. Não há surpresa para Deus, e Deus da chuva cerrou, da chuva temporal e da chuva serrode. Ele é o princípio e o fim, Ele é o primeiro e o último, Ele é o alfa e o ômega. Oh, God Almighty. Nada espanta Deus, sabe? Deus não diz uau para nada que é inventado. Deus não diz uau para nada que é criado. Deus não diz uau para nenhuma invenção, porque Ele, oh God Almighty, Ele é omnisciente, aleluia. Ele é omnipotente, aleluia. Ele conhece todas as coisas. Ele determina o limite dos mares e dos rios. Ele criou pela sua palavra os céus e a terra. Mandará, chorabandai, camai. Ande com quem conhece, ande com Ele. Ande com Ele em todas as circunstâncias da sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Salmos 119, 104. Pelos seus mandamentos alcancei entendimento, pelo que aborreço todo falso caminho. Elimine todo e qualquer tipo de argumento que te afaste de meditar na palavra de Deus. Coisas como eu não tenho tempo. Alguém já disse isso? Não. É muito difícil entender. Me dá sono, né? Essa aqui é muito normal, né? Me dá sono. Eu já ouço tantas pregações, não preciso ler, né? Aleluia, né? É essa outra geração, né? É tudo pastor de YouTube, né? O pregador do telefone, né? O conselheiro do WhatsApp. Aleluia, quero ver quem vai pagar as suas contas na hora. Quero ver quem vai levantar você do leito da enfermidade na hora. Quero ver quem vai tirar você daquele lugar quando você... Oh, God Almighty, louvado seja o nome do Senhor. I don't want to get in trouble, pastor dizia. Mas louvado seja o nome do Senhor. Eu costumo dizer, e às vezes aconselho algumas pessoas a colocarem em prática o método da Kathleen. A nossa Kathleen, ela agora está a fazer homeschool, mas antes, quando estava na escola normal e tinha que ir para a escola, ela sempre acordava e antes de sair da cama, a primeira coisa que ela fazia era ajoelhava ali mesmo na cama e ali mesmo fazia o seu devocional. E agora, como é homeschool, ela desce, vai lá para baixo, mas não faz nada antes de orar, ler a Bíblia e fazer o seu devocional. Não fui eu que disse, insistir, não foi a Elizabeth, não. É ela sozinha, porque ela se apaixonou pela palavra, porque ela compreendeu que sem Jesus não dá. Ela compreendeu que esta é lâmpada para os nossos pés. Oh, e luz para o meu caminho. Faça-o antes de fazer qualquer coisa. Digo, irmão, faça-o antes de fazer qualquer coisa. Medite antes de fazer qualquer coisa. Ore antes de fazer qualquer coisa. Leia antes de fazer qualquer coisa, porque aí o inimigo não tem tempo. Entende? O inimigo não tem tempo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia é o seu GPS. O GPS e combustível espiritual. Ela nos pode salvar de errarmos. E com isso temos certeza que, pastor Alcir, herdaremos a vida eterna. João 5,39, examineis as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam, e não quereis vir a mim para terdes vida. Oh, a palavra do Senhor é vida. Ela vive, oh God Almighty, louvado seja o nome do Senhor. Ler com o autor, escute, ler com o autor altera o sabor. Vou dizer novamente, ler com o autor altera o sabor. Salmos 119, versículo 103. Oh, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doces do que o mel a minha boca. Oh, aleluia. Não é gostoso quando você está lendo e o Senhor está, é como se a Bíblia estivesse se abrindo na sua frente. É como se Jesus estivesse ao seu lado e dizia, olha aqui, eu pus esse versículo por causa disso. Eu pus assim por causa dessa circunstância. Olha como isso se aplica na sua vida. Olha, oh, God, Maria. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Terceiro lugar, sendo persistente nesse propósito. Seja persistente.
Há uma coisa que o pastor Joel sempre disse desde o princípio. O diabo aqui é endemoniado. Ele vai perseguir você com todas as forças. Ele vai tentar pegar você com todas as oportunidades que você der e as que você não der. Porque ele é ladrão. Aleluia. Ele anda bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Quer dizer que se você se distrair, você é algum daqueles que está quase a ser tragado. Oh, God Almighty. Ele está procurando em todas as áreas alguma aresta para roubar. Então você tem que ser persistente. Diga ao irmão do seu lado, persista. A persistência é essencial. 1 Timóteo 4,13. Persista em ler, exortar e ensinar, até que eu vá. Não despreze o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita estas coisas, ocupa-te. E eu abro aspas para dizer, com persistência, fechar aspas nelas, para que teu aproveitamento seja manifesto a todos. Não é difícil você ver alguém na igreja toda a sua vida e parece que não cresce. Parece que é raquítico. É o crente 6 horas, né? 6 horas por mim. 6 horas por mim. 6 jejua por mim. 6 isso por mim. E você? Está aqui, ó, a arma. Está aqui a espada. Está aqui a palavra. Irmãos, tem dias que eu leio a palavra e eu saio e eu penso que eu sou gigante. Parece que eu vou voar, sabe? Parece que eu vou flutuar com aquilo que Deus acaba de falar para o meu coração. Parece que eu vou voar. Porque a palavra nos dá isso, mas você tem que ser persistente. Diga ao irmão do seu lado, seja persistente. Quarto, lendo com, essa é importante, lendo com a intenção correta. Oh my God, aqui tem problema. Diga assim, aqui tem problema. Aqui tem muito problema. Lendo com a intenção correta, ou seja, ler com o coração humilde e sincero. Estar com o coração desejoso de apreciar a palavra, ou seja, precisamos ter atenção correta diante de Deus e na nossa consciência quando abrimos a Bíblia para estudar. Quando lemos a Bíblia buscando, eu escrevi, buscando razão e justificação, corremos o risco do desgosto e de pretensão de superioridade. Como assim? Eu posso fazer melhor. Eu posso fazer melhor. Aqui você vai compreender por que a palavra é uma que nós lemos. Mas existe a multiplicidade de religiões. Multiplicidade de igrejas. Eu posso fazer melhor. Eu tenho um entendimento diferente. Eu tenho um entendimento superior. Deus também fala comigo. Eu não preciso do pastor. Deus também fala comigo. Eu também leio e eu escrevi origem dos protestos. Sabe, os protestos, os protestantes. Eles estão entre nós ainda. Estão escondidos aí. Um dia eles aparecem, pastor. Estão escondidos. Até hoje nós temos esses protestantes. Né? E daí vão saindo as igrejas, as outras religiões, a multiplicidade de denominações, quando supostamente lemos a mesma Bíblia. Escute, quantos convites Elizabeth e eu recebemos nos 6 anos que estivemos em Nova York? Para abrir igreja ou para dirigir igrejas? Você não imagina quantos. Se eu quisesse pregar todos os dias em Nova York, tinha oportunidade para pregar. Numa das igrejas que nós ficamos 2 anos, creio, havia um grupo que começou indo para a nossa casa, fizemos uma certa amizade, e daqui a pouco aquele grupo começou, sabe aquela conversinha? Você prega.
Você toca. Você planta bananeira. Você dá murro no ar. Que tal? Sabe o que tal? Por que você não abre uma igreja? Se você abrir fulano, Beltrano, vão conosco. Se você abrir, já tem esse grupo, já tem aquele. Eles só estão à espera. Sabe o que nós fizemos? Graças a Deus, Deus pegou nessa gente e levou para longe. Infelizmente, nós deixamos de ir para essa igreja. Nós mudamos de cidade, graças a Deus. E nós começamos a ir para uma igreja do outro lado da fronteira quase. Quantas das vezes eu posso fazer melhor? Entra no seu coração. Oh, God Almighty. E você é apartado da vontade central de Deus, daquilo que Deus tem para a sua vida, para a sua aleluia. Inclusive, alguns estudam com a intenção de refutar a verdadeira doutrina ou até mesmo para encontrar formas de blasfemar da nossa fé. Quando nós regressamos, pastor, alguns pensaram, esse chegou, vai abrir a igreja. Nós tivemos a semana passada, mami, 2 semanas atrás, um telefonema da igreja que nós tivemos lá em Nova York por muitos anos. E dizendo, você está em Long Island ainda? Eu disse, não, já estou na Flórida. Oh! Eu disse, oh, o quê? Não, é que nós estávamos a contar com você porque aconteceu isso, o pastor passou a igreja para esse e aquele e tal, e isso e aquilo. Eu disse, irmão, primeiro, como você conseguiu o meu número? Não consegui não sei se foi no Facebook ou não foi aonde. Eu disse, olha, faz de conta que você não tem o meu número. Faz de conta que você não tem o meu número, porque eu li direito. E eu ouvi direito. Oh, you don't get it. Você tem que ler com a intenção correta. Você tem que entender com a intenção correta para que você não entre em problemas, não entre em dificuldades, porque aí surgem os indoutos, né? Aí surgem os falsos doutores, aí surgem os interpretadores de interpretações, aí surgem aqueles que pensam que só eles têm um foco, só eles têm um sol, ele é o bom brilho em tudo aquilo que ele faz, está amarrado em nome de Jesus. Leia com a intenção correta e você não vai errar o seu. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. O estudo da Bíblia, 1 e 2 Pedro 3,16, está aí no seu estudo, está aí na sua apostila, no seu livreto. Indoutos inconstantes torcem igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. O estudo da Bíblia não deve ser por vaidade ou disputa intelectual. Pare com isso. Pare com isso. Se você não tem dúvida, encaminhe para o pastor. Encaminhe para o seu líder. Se você não tem conhecimento, não tenha vergonha de dizer. E até mesmo quando você tem, não tenha vergonha de passar de bobo. É melhor parecer bobo do que rebelde. Oh, let me say that again. É melhor você parecer bobo do que metido. Sabe quem é o metido? Aquele que depois se rebela. Metido que sabe mais, metido que entende mais. Não, mas eu fiz o Bible College. Aleluia. Eu sou doutor em filosofia, né? Não é? Não, seja humilde. Aleluia. Diga, eu não sei. Quantas vezes eu digo eu não sei? As pessoas até ficam chateadas. I don't know. Eu não sei. Não estudei essa parte, não cheguei. Não cheguei neste capítulo, né? Não cheguei nesse versículo, às vezes eu digo. Ou então, eu vou estudar, ou então eu vou orar por você. Mas não se meta, louvado seja o nome do Senhor. Diga ao seu irmão, não se meta nessas provocações, disputa intelectual. Aleluia. Porque isso vai provocar interpretações distorcidas. Não invente. Não sabe, diga, eu não sei. Aleluia. Não há problema nisso, dizer eu não sei. Você tem um pastor, você tem uma orientação, você tem um rumo. Levanta a sua mão, glorifica a Deus neste lugar. Aleluia. Glória a Jesus. Quando você lê com humildade, Deus te esclarece e te alerta. A melhor postura quando formos meditar na palavra de Deus é termos a intenção de nos alimentarmos. Oh, é tão bom quando você só vai para comer a palavra.
Você só vai para se alimentar da palavra, mais nada. Mas você vai pregar? Não, mas eu preciso de comer. Mas você vai dar estudo? Não, mas eu preciso de comer. Aleluia. Não leia porque vai pregar, não leia porque vai dar estudo. Leia porque você precisa de comer. Esta aqui é pão da vida para alimento da nossa alma. Oh, aleluia! Este é o seu manual. Louvado seja o nome do Senhor, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma, do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Louvado seja o nome do Senhor. 5º, obtendo um plano de leitura adequada. Não sei qual é o seu plano. Não vou parecer que tenho vários planos para sugerir, mas você deve ter certamente o seu plano. Mas é bom ter um plano de leitura, para você ler a palavra de Deus. Não sei quantas vezes você já leu ela de capa a capa, mas é bom é muito melhor quando você tem um plano sistemático para leitura da palavra de Deus. Quizá você possa fazer com a sua família, possa fazer sozinho. Nós estamos há 3, 4 semanas lá em casa com as meninas no culto doméstico, falando de José. É tanta coisa para falar de José, né? E nós sempre encontramos alguma coisa mais, alguma riqueza mais para tirar. Foi lindo, segunda-feira, estavam ali as 3 gerações, né? Minha mãe, nós, as nossas filhas, e todos nós estudamos a palavra de Deus juntos, comendo da palavra de Deus. Porém, se você é novo convertido, nós sugerimos que você leia João, o Evangelho de João, não é? Porque ele tem uma palavra de fácil interpretação, não é? Para que você possa comer, começando daquele leite, né? Daquela papazinha, não é? Para você não se engasgar, né? Para você não, né, ter problemas. Mas recomendamos o Evangelho de João para você que é novo convertido, para você que está começando a estudar a palavra de Deus. Procuramos saber... Assim fazemos quando estamos morando em um livro, né? Se você encontrar algum livro que você mais goste, fique nele, né? More nele, ok? Sabe quando você muda para uma casa, né? No princípio você não conhece nada, mas quanto mais tempo você está nela, você sabe onde é os cômodos, né? Não onde ficam as coisas, que eu até hoje não sei, né? Eu vou procurar o copo, a Elizabeth mudou para aqui, vou procurar, né? Então, mas pelo menos eu sei que o armário é aqui, eu sei que o fogão é aqui, a geladeira, graças a Deus isso não muda, né? Está ali, o fabricante pôs um lugar aí, porque senão movia também, né? Mas quanto tempo você está, né? Mais tempo você está, você mais conhece esse livro, e você é íntimo deste livro e daquele. Tem um sujeito que chegou, era piloto. Ele disse que cada vez chegava de viagem, estava mudado alguma coisa na casa, até que um dia ele quis fazer uma surpresa na mulher, e chegou a mulher estava dormindo, ele chegou mais tarde, né? E a mulher estava brava e cansada das suas viagens, comprou um buquê muito bonito de flores e entrou e não quis acordar a mulher, né? E foi e entrou pela casa e ele sabia a casa, né? Onde é que estava a luz, onde é que estava tudo. E quando ele chegou no quarto para pôr a mão onde ficava o interruptor, né? Para a luz, não tinha, né? Porque tinha um armário. Então ele tentou chegar na mulher sem acender a luz e tomou um tombo e caiu e quebrou isso e quebrou aquilo. E foi uma confusão muito grande. Ele disse, pensei que tivesse chegado numa casa errada, né? Aleluia. Mas quando você está naquele livro, você conhece o livro, aleluia. Não é bom quando você tem familiaridade com a palavra de Deus, quando há um assunto e você tem um versículo, hein? Quando há uma situação e você sabe onde está a palavra, você sabe onde encontrar o conforto, onde encontrar o conselho para este casal, o conselho para aquela. É como um distribuidor de remédio. Você está com dor de cabeça, ele tem aspirina, ele tem Tylenol, tem paracetamol. Você está com bicho de papagaio, você diz que está com... Ele sabe onde estão os documentos, ele sabe onde estão os medicamentos na sua mão. É para você ser assim, você tem que conhecer a palavra de Deus, porque isto é bússola, não somente para você, mas para aqueles que te ouvem. E aí quando ele tiver um problema, ele sabe que não vai para o doutor ali na maternidade, não vai para o doutor ali no Broward General, ele vai para a sua casa. O endereço do ímpio tem que ser a sua casa. O endereço daquele que não conhece a Deus tem que ser você. O primeiro socorro tem que ser você, que é seu vizinho, porque você está preparado com a palavra de Deus, a palavra que muda, a palavra
que transforma, a palavra que traz vida. Jesus disse para os seus discípulos: vós já estás limpo por esta palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Sexto lugar, estamos a terminar. Aprendendo a amar a Bíblia. Eu e a minha família. Amém. Faça culto doméstico. Um dos melhores lugares para você fazer com que a sua família se apaixone pela palavra de Deus. Aleluia. Pregue em inglês, pregue em espanhol, em português, seja qual for. Segunda-feira eu pregava em português, em português. As meninas, aquele não entendia. A minha mãe dizia: não pode pregar em inglês. Eu disse: mas só pregar, a mãe não vai entender. Prega só, eu entendo. E aí fomos, prega de qualquer jeito, aleluia. É palavra de Deus, eles vão ouvir, eles vão ser tocados, eles vão ser impactados pela palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Lidênia, minha Lidênia, ela ia conosco evangelizar. Quando ela nasceu pequenininha, Elizabeth estava trabalhando e nós saímos da igreja e eu ia com ela, com um carrinho para evangelizar, e ela era picada por mosquitos. À noite a mãe dela brigava comigo, porque quando chegamos em casa ela estava cheia daquelas bolas, né, de mosquito que picou nela, e ela ficava brava. Eu dizia: mãe, deixa, ela vai aprender. Instrui o menino no caminho que deve andar. God Almighty, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aprenda, ame a palavra de Deus. Faça o culto doméstico. Instrui a eles a palavra de Deus. Deuteronômio 6, eu estou correndo, Deuteronômio. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E as intimarás a teus filhos, e deles falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeiras entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Amém. Aleluia. Tenha consigo sempre a sua palavra, a palavra de Deus, aleluia, e faça com que a sua família se apaixone pela palavra. Sabe que às vezes queremos que a igreja se apaixone, né, para a sua administração, o ensino, e a sua família, e a sua casa, que é responsabilidade sua. Louvado seja o nome do Senhor. E nós concluímos, vivemos dias que antecedem a volta do Senhor. Irmãos, precisamos estar preparados, amém? Ernesto Houghton, e eu termino. Ernesto Houghton foi um missionário inglês, e ele chegou ao Brasil, mais propriamente no Maranhão, em 1909. Ernesto Houghton, 1909. E em 1922, ele casa-se com Ana Correia Araújo. E Ana Correia Araújo era brasileira, dali do Maranhão. Em 1900, ela é conhecida até os dias de hoje, nesta região, por Dona Ninoca. Se você for ao Maranhão alguma vez, na região do Grajaú, ela ainda é conhecida. Ela faleceu há muito tempo, claro, mas todo mundo sabe da história, porque Ernesto Houghton era missionário e também era professor de inglês. E Ernesto Houghton e ela vão fazer missão entre os índios do Grajará. E ali, nesta região do Graujá, eles ficam por 5 anos. E durante esses 5 anos, de 1930 a 1935, né, região de Grajaú, eles impactam bastante. E você vai pensar que foi pela palavra, que foi pelos ensinamentos de inglês. Não. Naquela região diziam que Ernesto nunca rebatia a um insulto. Nunca rebatia a um insulto. Os índios têm uma peculiaridade bem diferente de todos que nós estamos aqui. Eles gostam de provocar para saber a sua reação. Porque todos nós aqui somos lindos, somos bonitos, pentecostais, crentes, amém? Mas na hora que pisar o seu calo, é que vê o outro lado. Então os índios cutucavam a ele. E diziam na região que ele nunca retrucou. Ele nunca revidou a uma ofensa. E se eu tivesse hoje a oportunidade de estar com Ernesto Houghton e perguntar por quê, talvez ele dissesse porque
Porque a palavra de Deus nos ensina que a resposta branda acalma o furor. Porque a palavra nos ensina que como maçãs de ouro em salva de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Talvez fosse isso, mas na realidade Ernesto Houghton, ele se pode dizer que ele se apegava às coisas, à palavra de Deus, para poder lidar com os homens. E eu digo que Ernesto se apegava aos seus para poder lidar com as coisas da terra. E nessa cidade de Grajaú, onde ele estava, nos índios de Guajajara, na Barra do Corda, existe até hoje uma intimidade e afinidade muito grande com a forma de comportamento de Ernesto Houghton. E ele deixou para nós, e eu deixo para vocês nesta noite, um conselho diferente e uma oração permanente, rotina. Porque ele naquele lugar, ele dizia para aquele povo, não para o povo, mas para Deus, quando ele estava aflito e encurralado e não sabia mais o que fazer, ele dizia: onde guiar-me, meu Senhor, eu seguirei por teu amor. É tua mão que me conduz por minha ferida sobre a cruz. Onde guia-me sempre, guia-me. Aleluia! Vamos estar em pé na casa do Senhor. Guia meus passos, salva. Tu me compraste, tu me... Terminando, pastor. A palavra régime, a palavra régime que ele usa tem duas conotações gramaticalmente apresentadas. Sei que aqui tem muitos matemáticos. A primeira função ou a primeira apresentação é como um verbo transitivo direto, aleluia, e predominal. No transitivo direto e predominal, o reger é dirigir, é guiar, é orientar. É o que a Rutinha faz com o coral, ela rege o coral. Mas o que Ernesto Houghton está a utilizar é na primeira forma, que é verbo transitivo direto e intransitivo, que significa usar a forma real, exercer reinado, exercer governo, exercer administração, exercer função real. O que ele está a dizer é que, já que tu me compraste, tu tens o direito de governar. Oh, gato. O único que tem direito de governar a sua vida é quem te comprou. Oh, é quem te comprou com seu sangue. Aleluia. Ele tem o direito de governar a sua vida. Ele tem o direito de usar a função de rei na sua vida. Ele tem o direito de administrar a sua vida. E ele, quando foi, disse: não vos deixarei só, sábio. Eu vos enviarei um consolador que esteja convosco todos os dias. Este vos ensinará todas as coisas. Este nos deixou também a sua palavra como bússola, como guia. E é esta palavra que ele deixou para você. Então tenha intimidade com a palavra de Deus. Tenha intimidade com o autor da palavra de Deus. Evite todas as desculpas. Persiste em ler a palavra do Senhor. Leia com a intenção correta. Ame a palavra do Senhor, porque ela é viva e eficaz. Ame a palavra do Senhor, porque ela é mais penetrante do que a espada de dois gumes.
ame a palavra do Senhor, porque ela é um fogo e ela é um martelo que esmiuça a penha. Essa palavra vai te abrir caminhos. Esta palavra vai resolver problemas. Esta palavra vai trazer solução. Diga a Ele: rege-me em tudo, porque tu me compraste. Louvado seja o nome do Senhor.